A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens. Vamos aí dando prosseguimento, ao estudo desse primeiro trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E nesta semana, queridos, chegamos ao estudo aí da lição de número 8, que tem por data 19 de fevereiro de 2023, e o título da lição que vamos estudar é O Ensino de Jesus a respeito da santificação no Sermão do Monte. Então eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe a nossa agenda de leitura desta semana, que serve como um devocional diário para a lição que nós vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início, a agenda de leitura de segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, tem como título Seja o exemplo dos fiéis. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Queridos, o apóstolo Paulo valorizava os jovens. Ele ordenou ali ao jovem Timóteo que, apesar de ter aí um caráter tímido, não permitisse aí ser desmerecido por ser jovem. Observe, porém, queridos, o método que o apóstolo Paulo apresentou para ele conquistar o respeito, que era por meio do seu comportamento exemplar. É exatamente neste ponto, queridos, que a maioria dos jovens fracassa. Eles têm entusiasmo e paixão, mas lhes falta aí o tipo de vida que dê respaldo aí às suas exigências. São capazes de apontar com facilidade os erros na vida dos outros e não percebem, queridos, ser esta a forma mais fácil de encarar o problema. Ainda não caminharam o suficiente pela vida para encontrar soluções reais e práticas para as dificuldades enfrentadas pelo ser humano. O apóstolo Paulo recomendou a Timóteo que não se deixasse levar pelas discussões e argumentos. 6 vezes, nas 2 epístolas, queridos, o apóstolo aí advertiu que não seria bom levar adiante o plano de Deus com excesso de palavras. Em vez disto, o apóstolo então o despertou a cultivar um estilo de vida capaz de lhe dar aí o direito de ser ouvido. E queridos, para o líder jovem, esse aí é um desafio difícil, Ele deve aprender que identificar os erros de uma igreja ou dos seus líderes pouco ajuda na implementação de uma mudança profunda e duradoura. O desafio, queridos, é mostrar aí com o comportamento, com o exemplo, a existência de alternativas. Quando eu ainda era solteiro, queridos, eu apontava com facilidade para os erros dos meus pais. Depois que eu casei, no tempo certo chegaram os filhos, e logo comecei a ver aí que a teoria de como ser um bom pai não era tão fácil de ser colocada em prática. E não somente isto, logo percebi estar cometendo os mesmos erros que em outro tempo eu tinha denunciado como inadmissíveis. Então o jovem que assume o desafio de cultivar uma vida em que o comportamento e a pureza saltem à vista, será tomado em consideração sem ter a necessidade de buscar esse reconhecimento. O motivo então é claro. As teorias, queridos, são muitas, mas a vida fala mais alto do que as palavras. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.